Amém? Chegando um povo aí. Vamos abrir a palavra? Irmãos, eu te estimulo a trazer a Bíblia física. Traga a sua Bíbliazinha. Vocês têm Bíblia? Tem Bíblia? Tem? Amém? Não deixe de trazer a sua Bíblia física. Papel. Porque se algum dia tirarem a tecnologia de nós, a Bíblia não tiram. Entendeu? O livrinho. Se algum dia tirarem a Bíblia digital, já a Bíblia física ninguém vai tirar. Vamos abrir a palavra? Lucas capítulo 7. Chegando mais alguém aí. É o Bruno. Lucas 7. Vamos orar. Vem cá. Vamos orar? Deixa os bichinhos. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre os seus filhinhos, Senhor, suas filhinhas. Que eles sejam guardados debaixo das tuas mãos, que eles cresçam, Senhor, na graça e no conhecimento de ti. Que eles sejam protegidos pelo teu Santo Espírito, Senhor. Ensina, Senhor, as criancinhas a andarem nos teus caminhos, Senhor, porque sabemos que mesmo quando estiverem maior, não desviarão do seu caminho, Pai. Livra de todo mal, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 36. Hoje é a luta do homem contra o mosquito. Lucas 7,36 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. Ela é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz.
Amém? Senhor, te adoramos nessa noite, Pai. Te pedimos, Senhor, que tu venha com todo o teu poder sobre nós agora, Pai. Tirando tudo aquilo que tenta impedir a pregação do teu evangelho, quebrando toda e qualquer armadilha de Satanás, seja ela qual for, tentando impedir, Senhor, que a tua palavra penetre dentro dos nossos corações e mude a nossa vida. Então, Senhor, entra com providência agora e derrama sobre nós o teu amor, o sangue do teu Filho Jesus, e nos faz, Senhor Deus amado, estarmos ligados contigo, através da comunhão contigo, Senhor. Que essa noite, Pai, o teu Santo Espírito tenha total liberdade de falar a cada um de nós. E que nós estejamos, Senhor, aptos a receber aquela palavra que vai como uma espada de dois gumes e entra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, Senhor. Porque essa é a única que é apta para discernir tudo que se passa dentro de nós. Nos abençoa nessa noite, Espírito Santo. Fala através de nós, Senhor. Porque nós de nós mesmos não temos nada, mas em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Então nos abençoa nessa noite, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti, Senhor. Damos nessa noite e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. A nossa casa de paz dessa semana, irmãos, ela está falando sobre gratidão. E o texto que a gente falou na casa de paz essa semana, ele fala de uma outra mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, que depois de ter visto o milagre que Jesus fez com Lázaro, quando Lázaro havia morrido há 4 dias, estava dentro do sepulcro, e Jesus chega naquela cidade e olha para aquelas pessoas e vê o semblante caído delas. E aí chega um determinado momento naquela história ali que existe o menor versículo da Bíblia, chamado Jesus chorou. Aí a gente para pensar aqui, fazendo um parênteses nessa história. Por que Jesus chorou? Será que Jesus chorou porque Lázaro estava morto? Será que Jesus chorou porque viu que não tinha, o Lázaro não tinha sido socorrido? Por isso morreu? Mas não. A questão toda ali é que Jesus, quando chega naquele lugar e vê aquelas pessoas constrangidas, tristes, contritas, ele olha e vê que aquelas pessoas não entendiam quem era Jesus. Apesar de Jesus já ter feito muitos milagres, já ter socorrido tanta gente, elas não acreditavam que Jesus poderia fazer um outro milagre. Porque já tinha se passado 4 dias. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele chegou 4 dias depois, porque ele queria mostrar para aquele povo que não há nada impossível diante de Jesus. E a gente às vezes para pensar, né, o que seria tão pior do que um morto há 4 dias? O que seria pior? Eu não consigo enxergar nada pior do que isso. Para os olhos humanos, eles enxergavam ali uma coisa impossível de ser feita. Tanto é que quando Jesus chega, uma das irmãs de Lázaro olha para Jesus e disse assim: ah, Jesus, se tu tivesse aqui. Jesus estava ali, tinha acabado de chegar. Olha o entendimento dela. Apesar de conhecerem Jesus, apesar de andarem com Jesus, porque essa era uma família que Jesus gostava de visitar, gostava de estar lá tomando um cafezinho. Mas eles não entenderam que Jesus, naquele momento onde ele estava chegando ali, ele não era só o Jesus humano, ele era o próprio Deus chegando ali naquele lugar.
E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós enxergamos mais o problema do que Jesus, que é a solução do problema. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para aquela situação e diz assim, e Jesus chorou. Porque ele enxergou foi a falta de fé no coração daquelas pessoas. Ah, Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes. Jesus sempre chega na hora certa. Ele nunca atrasa. Apesar de para a gente parecer que às vezes está durando tempo demais aquela luta, Jesus sempre chega na hora certa, na hora marcada. Ele nunca atrasa. Nunca atrasa. E essa hora foi determinante, porque ele chega e olha para frente daquele túmulo. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou na frente do túmulo de Lázaro? Não. Jesus diz assim, Senhor, eu quero te dar graças, porque tu me ouves. E eu só estou falando isso alto, ele está dizendo assim, você pode ler lá depois. Eu só estou falando isso alto para que eles vejam o teu poder. Então, Pai, faz um milagre. E aí então ele diz, removam a pedra. Quando eles removem a pedra, ele diz assim, Lázaro, sai para fora. E diz a palavra que na mesma hora aquele defunto, todo enfaixado, se levanta e começa a aparecer na porta do túmulo. Todo enfaixado. E aí ele dá uma ordem, tirem a faixa dele. O que você faria, irmão? Se aparece um defunto na tua frente. O que você faria? Ó, eu vou embora. Mas o dono do milagre estava ali. Quem deu a ordem não foi qualquer um. Sabe? O maior problema que eles tinham era a morte. E agora Jesus trouxe solução para a morte. Qual é o seu problema? Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. O senhor não conhece a minha história. Eu conheço a história de Lázaro, que não tinha nada pior do que isso. Existe um provérbio que diz assim, enquanto há vida, há esperança. Mas e quando não há mais vida? Aí você perde a esperança. Aí você deixa o problema te tomar conta. Jesus está dizendo para você, não há problema que eu não possa resolver, diz o Senhor. Não há problema que eu não possa resolver. E aquela mulher, diante desse milagre que ela constatou, né? Maria, irmã de Lázaro, viu para o seu próprio irmão revivendo. Aí nós entramos então no texto que a gente leu na casa de paz, onde Maria, Jesus estava de novo na casa deles, lá em Betânia, e eles tentando fazer de tudo para agradar o mestre, traz uma comidinha, traz um café, traz alguma coisa, vai lá, o que você faria, irmão? O que você faria diante do milagre que Jesus acabou de fazer? Eu não sei, Senhor, mas eu só quero te servir, é só isso. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como te agradar, mas eu quero te agradar. E Jesus olha para aquela situação, ele não exigiu nada deles, mas ele olhou e viu algo diferente depois dessa situação. Ele olhou e enxergou um coração agradecido. E chega então Maria, irmã de Lázaro, e vem e se dobra aos pés de Jesus, da mesma forma como essa outra que nós lemos aqui. Se dobra aos pés de Jesus e começa a chorar de gratidão, porque meu irmão estava morto, meu irmão não tinha mais jeito, ele ia embora, mas Senhor, pelo teu grande amor por mim, ou pelo meu irmão,
Eu me dobro agora aos teus pés e eu lavo os teus pés com as minhas lágrimas. Aquela mulher chorou tanto na presença de Deus que lavava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E diz a palavra que depois ela secou com os seus cabelos e jogou um perfume sobre os pés de Jesus. O que você seria capaz de fazer por aquilo que Jesus tem feito na sua vida até o dia de hoje? Irmão, eu sei o que é você estar à beira da morte e reviver. Porque aconteceu comigo. Eu não era para estar aqui conversando com vocês. Aos 26 anos de idade já era para ter morrido na mesa de cirurgia. Mas ele escutou a minha oração no último momento. E a minha oração a ele foi dita assim: Senhor, se tu me tirar dessa, eu vou pregar o teu evangelho até o último dia da minha vida. E eu tinha 26 anos de idade. Hoje eu estou com 51 anos de idade. E eu continuo pregando o evangelho daquele que me salvou. O que você é capaz de fazer por aquele que te transformou, por aquele que te tirou da morte e te resgatou e te colocou na vida eterna de Deus? Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente não é grato ao Senhor. Não era para estarmos aqui. Nenhum de nós. A palavra de Deus diz que aquela cruz onde Jesus foi, estava com o meu nome escrito lá. Com o seu nome escrito lá. Mas ele ouviu a voz do seu pai quando ele disse assim: vai lá embaixo e morre por eles. Entrega a tua vida por eles. E Jesus, mesmo sendo Deus, a palavra de Deus diz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se entregou à morte, e morte de cruz. A pior morte que poderia haver naquela época. A mais humilhante. Porque não era só a morte na cruz. Aquele que levava a sua cruz diante do povo ou no meio do povo era considerado o maior dos criminosos. E Jesus fez isso por causa de nós. Se entregou como um criminoso, sendo que ele não era criminoso. Ele não tinha pecado nenhum. Mas ele entendeu que cada um de nós, da humanidade, desde aqueles que foi o primeiro homem, até o último, quando existir, todos nós nascemos em pecado. E precisamos de Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados. Sem Ele, sem Jesus, não há remissão de pecados. Sem Jesus não há perdão de pecados. E sem remissão e sem perdão de pecados, todos nós iríamos para o inferno, viver um tormento eterno. E aí, irmãos, a gente precisa entender o que nós somos capazes de entregar para Ele, por esse ato que Ele teve por nós. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Que darei? Você tem dado seu tempo ao Senhor? Você tem dado o seu dinheiro ao Senhor? Você tem dado a sua vida ao Senhor? Durante muitos anos, eu achava que era simplesmente eu vir à igreja, que eu já estava pagando aquilo que Jesus fez por mim. Mas não é. Vir à igreja faz parte. Mas o que Deus quer é: dai-me, filho meu, o teu coração, diz a palavra. Dá-me o teu coração. Porque aonde estiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Se o seu coração estiver em Cristo Jesus, o seu tesouro vai ser Cristo Jesus.
Nada mais além vai importar. E às vezes a gente troca Jesus por um bocadinho de dinheiro. A gente troca Jesus por um pouquinho de alegria mundana. A gente troca Jesus por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, às vezes vão nos levar para o inferno. Mas o lugar onde Jesus passa, de verdade, nunca mais é o mesmo. Naquele dia ali, no meu momento maior de aflição, eu conheci um Jesus verdadeiro. Ele estava comigo lá. Na hora que eu ia ser colocado à prova, onde eu ia passar pelo momento mais difícil da minha vida, Jesus estava do meu lado ali. E Ele ouviu aquilo que eu falei com Ele. E Ele você pode ter certeza que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está ali do seu lado ouvindo aquilo que você está falando. E a única coisa que Ele quer é que você seja grato por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Uma das coisas que o inimigo das nossas almas deseja colocar em nós é a murmuração. Senhor, está muito difícil, está muito complicado, eu estou precisando resolver as minhas coisas sozinho. É tudo isso que Ele quer. Que você seja independente dEle e que você murmure tentando resolver os seus problemas sozinho. Só que Jesus, Ele veio para nos ensinar totalmente diferente. Jesus veio para nos dizer que até mesmo Ele dependia do seu Pai integralmente. Pai, eu quero te dar graças, porque tu sempre me ouve. Mas para que esse povo veja a tua glória, faz um milagre. Jesus estava pedindo. Jesus mostrou para nós como se faz. João Batista estava batizando, e aí ele falava que um belo dia chegaria um que seria maior do que ele, que ele não seria digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí de repente Jesus entra na fila dos batizandos. E João Batista na mesma hora enxerga Jesus e diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Como que eu vou te batizar? Era você que tinha que me batizar. Mas Jesus diz assim: faça. Como quem diz assim: eu preciso dar o exemplo. Na hora que Jesus é batizado, o céu se abre e o próprio Pai diz para ele assim: eis aí o meu filho em quem eu me comprazo. Por que o Senhor estava dizendo isso? Porque Ele enxergou ali um filho que era grato por aquilo que o Pai estava fazendo. Mas pensa comigo, o destino de Jesus era a morte. O destino de Jesus era a cruz. Como que Jesus poderia ser grato por isso? Jesus mostrou que um coração engrandecido, um coração grato, ele gera milagres após milagres. Milagres após milagres. Assim que ele passa por aquilo ali, ele vai para o teste no deserto. E logo em seguida Jesus começa o seu ministério. E o ministério de Jesus era algo sobrenatural.
Aonde Jesus passava havia milagres. Aonde Jesus passava, pessoas eram curadas. Onde Jesus passava, algo acontecia. E eu vou te falar uma coisa. Jesus está passando de novo aqui nesse lugar, nessa noite, e está querendo ver em nós esse coração grato, disposto a obedecer aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Ele está procurando um coração. Diz a palavra que Deus está vasculhando a terra, olhando se ainda existem verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus então começa o seu ministério e ele, em determinado momento, ele vai passar de novo no outro lugar. E aí a gente às vezes pode até confundir essa outra história com aquela primeira que a gente leu. Mas não é a mesma mulher, é outra mulher. Alguns dizem que essa mulher de Lucas capítulo 7 era Maria Madalena. Na outra era Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Jesus, ele passa por aquele lugar, faz um milagre. Qual foi o milagre? Você lembra disso? Jesus estava escrevendo na areia. E aí joga uma mulher na frente dele. Essa mulher foi pega em adultério. E o que dizia a lei de Moisés? Apedrejam ela. Só que a lei dizia algo que passou despercebido. A lei dizia assim: tanto ela quanto aquele que se prostituiu com ela deveriam ser apedrejados. Mas nessa hora, somente a mulher adúltera foi jogada na frente de Jesus. E muito provavelmente, isso é uma dedução minha, muito provavelmente aquele cara que se prostituiu com ela estava ali olhando. Muito provavelmente. E ela é jogada na frente de Jesus e eles queriam, não era que a mulher adúltera fosse morta, eles queriam pegar Jesus. Vamos ver agora o que Jesus vai resolver. Se ele é tão bom assim, vai deixá-la vai perdoar os seus pecados, ele é que tem que ser apedrejado. Mas se ele quiser colocar a lei em prática, ele vai matar essa mulher, porque ele que vai dizer que ela vai ter que morrer. Olha, colocando Jesus numa sinuca de bico. O que será que Jesus vai resolver? Jesus escreve na areia, levanta os olhos e olha para eles e diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus é tremendo demais. Ele não matou a mulher com sua atitude, mas também não desrespeitou a lei de Moisés. Só colocou uma condição: se você não tem pecado, pode atirar. Diz a palavra, irmãos, que aqueles homens que já estavam com as pedras nas mãos para atirar naquela mulher, do mais velho até o mais novo, começou a largar as pedras ali perto de Jesus. E foram embora. Até o ponto de não sobrar ninguém mais. E Jesus então olha para aquela mulher e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz assim para Jesus: foram embora, Senhor. Jesus olha para ela e diz: se eles não te acusaram, muito menos eu. Vá em paz. Aquela mulher que havia sido perdoada pelos seus pecados, ela conseguiu em fração de segundos mensurar o tamanho daquele ato de Jesus. Porque ela sabia a quantidade de parceiros que ela já devia ter tido. A quantidade de homens que já tinham passado por ela.
E ela conseguiu medir que aquele tamanho de pecado que ela tinha cometido, Jesus era o Filho de Deus, porque numa atitude, numa palavra, Jesus liberta aquela mulher de todos os demônios que ela tinha. Ao ponto daquela mulher se tornar uma discípula. E aonde Jesus ia, ela passou aí. Jesus, não sei se foi no mesmo dia, ou se foi um tempo depois, ou logo em seguida, Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu eram aqueles que queriam matar Jesus, que tinham colocado Jesus na emboscada. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Jesus foi convidado para jantar na casa desses homens. Você imagina? Será que Jesus não sabia disso? Será que Jesus não conhecia esses homens? Qual seria a sua atitude se você, sabendo que queriam te matar um tempinho atrás, e agora esses mesmos homens te chamam para jantar? Eu vou nada. Vai que eles querem colocar um veneno na minha comida. Não é? Se fosse eu ou você, a gente ia pensar assim, não vou não. Esse povo que estava querendo me matar há pouco tempo atrás, agora está querendo me dar uma comidinha? Que história é essa? Não, mas Jesus, irmãos, ele age de forma totalmente diferente do mundo. Ele veio para nos ensinar isso. Se alguém bater a sua face, diz Jesus, se alguém bater a sua face, dá a outra. Se alguém pedir para você a sua túnica, dá também a tua capa. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2. A lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do homem. A lógica do homem não, pisou no meu calo, eu dou um soco. Não é assim? Cuspiu na minha cara, eu cuspo de volta. A grande questão, irmãos, é que isso não pode entrar dentro de nós. E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque Jesus ele vai mostrar, através desse texto aqui, que as nossas atitudes vão demonstrar o quanto nós amamos a Deus. Está diretamente relacionada. Jesus é convidado então para entrar naquela casa dos fariseus e ele vai. Entra na casa, senta. Naquela época, as mesas eram baixas, né? Não era mesa alta, era baixa. Então ele ajoelhava, ficava com a perna para trás assim e ficava comendo ali. Estão conversando, Jesus está lá na casa do fariseu, entra uma mulher. E essa mulher, muito provavelmente, era aquela que havia sido perdoada. Porque ele diz aqui, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Eu fui pesquisar esse negócio. O que significa um frasco de alabastro com perfume? Só o frasco gera uma fortuna. Só o frasco. Com o perfume dentro, então, é um absurdo. Eu vou te dar uma ideia. A gente fica, achando, meu Deus, que sacrifício dar o meu dízimo. Que coisa difícil é dar o meu dízimo. Separar 10% daquilo que eu ganho todo mês é tão difícil. Vou te dar uma ideia do que essa mulher deu para Jesus. Ela pegou o salário dela de 1 ano. 1 ano. Ou seja, ela não pegou só 10% por mês, não. Ela pegou 100%. E ela comprou esse frasco de alabastro com perfume dentro. Para quê? Para chegar perto de Jesus, quebrar o frasco e derramar o perfume nos pés de Jesus. Qual é o seu pensamento aí agora? Que desperdício. Meu Deus, ela quebrou o frasco. Ela jogou o perfume fora.
Foi o mesmo pensamento do fariseu que estava nessa hora ali com Jesus. Porque a mulher chegou de tal forma que diz assim, ó, ela se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, exatamente como a outra fez. E beijou-os e os ungiu com o perfume. Ela não sabia o que fazer para agradar a Jesus. Tamanho foi o perdão que ela recebeu há um tempo atrás. Porque ela sabia quem era ela. Irmãos, eu sei quem eu fui. Eu sei quem eu era. E eu sei que se eu não cuidar, aquele Emanuel volta de novo. Eu sei. E essa mulher, muito provavelmente, ela sabe que ela precisa grudar em Jesus, estar bem perto de Jesus, para que o eu dela não volte nunca mais. Você precisa entender que o seu eu não vai morrer, não. O seu eu vai ficar aí dentro. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus de verdade, é como se Jesus aprisionasse o seu eu, para te dar a oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com ela. Aquela pecadora, aquela prostituta, Jesus segurou para nunca mais voltar. Por isso que ela disse, eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso estar junto dele. Sabe aquele camarada que é alcoólatra? Eu tenho um tio, tive um tio assim, já faleceu. Ele não ia mais em festa. Não na minha casa, porque nunca teve bebida, mas na casa de outros tios meus tinha muita bebida. Ainda tem até hoje. E esse tio meu não ia mais nas festas. E uma vez perguntaram para ele, por que você não vai mais nas festas lá de casa? Aí ele disse assim, porque eu sei quem eu sou. É duro, né? A gente olhar para nós e saber quem nós somos. Só que ele não tinha Jesus. Infelizmente morreu sem Jesus. Mas Deus hoje nos deu a oportunidade de conhecer Jesus. Se hoje você está aqui é porque algum dia, em algum momento você conheceu aquele que pode perdoar pecados. Aquele que olha para nós e diz assim, tenho solução para você. Ele olhou para mim e disse, eu tenho uma solução para você. O que fez diferença? Eu acreditei. Eu coloquei a minha fé nisso. E quando eu coloquei a minha fé em Jesus, diz a palavra que o Senhor não lança fora um coração contrito. Ele não lança. Ele vai mexer em você ao ponto de você ser transformado a cada dia. Transformado a cada dia. Transformado a cada dia para se tornar filho de Deus. Aquela mulher teve um impacto tão grande na sua vida que ela não mediu esforços, nem financeiros, nem morais, nem nada, porque ela não tinha sido convidada para aquela festa, irmãos. Nós não fomos convidados para a festa de Jesus. Jesus era só para os judeus. Você sabia disso? Não era para nós. Mas quando Jesus chega, os judeus o rejeitaram. E disseram, esse não é o Filho de Deus. Nessa hora, abre-se uma oportunidade para cada um de nós, os gentios, terem a oportunidade de serem transformados em filhos de Deus. E hoje, essa oportunidade está sobre as nossas vidas mais uma vez. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que gera isso no meu coração? Gratidão. Porque eu não tinha direito disso. Eu não podia exigir nada, porque não era para mim. Mas os judeus o rejeitaram, então Jesus se voltou para aqueles que o querem, para aqueles que o querem.
Aquela mulher queria muito Jesus. Aquela mulher entendeu o que Jesus fez por ela. E aí ele vai conversando com as pessoas. E aí um fariseu, ele tem o seguinte pensamento, olha só. Se esse homem fosse o profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Esse cara não conhecia Jesus. Esse cara simplesmente estava sendo amável e agradável com ele. Chamou ele para jantar. Qual a diferença então daquela mulher para o fariseu? O fariseu era só social. Não tinha nada diferente dentro dele. Jesus estava ali perto dele da mesma forma que estava perto da pecadora. A mesma oportunidade que Jesus deu à pecadora, estava agora dando para aquele homem, para o fariseu. Mas ele preferiu duvidar de Jesus. Ele preferiu duvidar do poder de Deus. E aonde existe dúvida, irmãos, a fé não habita. Fé e dúvida são totalmente contrárias umas às outras. Ou você tem fé e elimina a dúvida, ou você tem dúvida e elimina a fé. As duas não têm condições de conviver. E aquele homem duvidou se esse homem realmente fosse o profeta. Jesus não era só um profeta. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus. A grande questão, irmãos, é que um coração agradecido, ele vai deixar de lado as suas convicções. Ele vai deixar de lado os seus pensamentos. Vai deixar de lado aquilo que ele projetou, né, para a sua própria vida. Eu tinha tantos planos. Fiz faculdade de economia, fiz comércio exterior, projetei um futuro para mim. Até que um dia Deus me colocou na mesa de cirurgia e disse assim: e agora? Você vai fazer o que eu quero? Porque até agora eu deixei você fazer o que você queria. Deixei você se formar, você estudar. Mas agora eu preciso que você faça aquilo que eu quero. Cada um de nós tem um jeito que Deus vai trabalhar. Comigo foi esse, mas não quer dizer que vai ser assim com você. Mas Ele trabalhou comigo dessa forma, Ele mexeu comigo dessa forma, Ele teve que me levar lá naquele lugar que eu não gostaria de ir. Mas naquela hora que eu decido por Ele, agora Ele toma as minhas dores. Agora Ele entra na minha frente. Quando você decide por Jesus, quando você toma uma decisão por Cristo, Ele vai agora lutar por você as suas lutas. Ah, mas pastor, eu estou passando por um monte de prova. Você acha que eu não passo? Até hoje. Até bem pouco tempo atrás, até bem pouco tempo, até o dia de hoje. Eu estava passando por uma luta terrível no meu corpo. Mas hoje, exatamente hoje, tem umas coisas que Deus faz, né? Mas hoje, Ele foi e me deu a solução. Não adianta Satanás se levantar. Ele pode se levantar. Aí ele vai se levantar. Mas ele se levanta para cair. E o meu coração se enche de gratidão ao Senhor, porque eu vejo Ele agir na minha vida. Irmão, nada que acontece na sua vida é por acaso, nem os problemas físicos, nem os problemas financeiros, nem o problema emocional, nada
que acontece na sua vida é por acaso. Tudo que acontece na sua vida é Deus tentando te chamar a atenção para Ele. Aquela mulher chegou no último momento ali, onde ela quase morreu. Ela ia ser apedrejada, mas Jesus estava ali, escrevendo na areia. Você acha que é por acaso? Que Jesus estava ali naquele lugar, naquela hora, naquele momento? Jesus é o nosso escape. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Bem presente. Aonde? Na tribulação. Dentro do problema. É ali que Ele se coloca. Porque Ele quer nos ensinar algo. Como Ele quis ensinar algo para Jó. Aquela mulher, ela entendeu que tudo aquilo que estava se passando, ou que se passou na vida dela até aquele momento, não era nada diante da presença de Jesus. Nada. Enquanto a nossa vida não entender dessa forma, enquanto nós não valorizarmos Jesus como o melhor da nossa vida, você ainda não foi totalmente tocado pelo Espírito Santo. O que vai fazer diferença na sua vida daqui para frente é se você entender que nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada poderão me afastar do amor de Deus. Nada poderá me afastar do amor de Deus. Nem a doença, nem a saúde, nem o dinheiro, nem a falta do dinheiro. Nada. E às vezes, irmãos, o que está faltando em nós é sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Aquela mulher chegou, como eu disse, né, ela conseguiu medir em pouco tempo de convívio com Jesus, ela conseguiu medir o quanto era importante a presença de Jesus na vida dela. Ao ponto de ela invadir uma festa só pelo simples fato de agradar a Jesus. Ela não era bem-vinda, ela não era querida naquele lugar, mas ela invade a festa porque ela viu que Jesus estava ali. Jesus está aqui hoje. O quanto você tem amado Jesus, ao ponto de não medir mais os seus atos por causa dele. Ela não teve vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, né? Ah, não vou fazer esse tipo de coisa não, porque podem descobrir. Descobrir o quê? Que você ama Jesus? Mais do que Ele já te amou? E aí Jesus, Ele olha para aquela situação daquele fariseu, onde ele diz que se Jesus fosse um profeta, Jesus nem responde, só chama ele, Simão. Aí ele responde, dize-me, mestre. Aí Jesus faz uma parábola. 2 homens deviam a certo credor, e um devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. E Jesus pergunta para ele, qual deles o amará mais? Quando se trata de dinheiro, a gente consegue medir tão bem, né? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus disse, você julgou bem. Em outro momento, Jesus vai falar sobre essa questão da dualidade entre o Deus verdadeiro e Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, Deus do dinheiro. A gente precisa tomar muito cuidado com Mamon, porque Mamon é astuto em tirar a nossa atenção de Deus. Principalmente quando ele vai nos tirar aquele dinheirinho que está no bolso. Quanto você ama a Deus quando você está sem dinheiro?
Ou quanto você ama a Deus quando a sua carteira está cheia de dinheiro? Porque também é um problema estar com a carteira cheia de dinheiro. Agora minha carteira está cheia de dinheiro, eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje. A gente esquece de Jesus. Jesus em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Fariseu, irmãos, eram homens que conheciam a Torá, conheciam a Bíblia, conheciam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam. E por ele estar julgando Jesus, porque qual era o costume? Qual era o costume? Quando um profeta entrava dentro da sua casa, você dava água para lavar os pés dele. Era um costume. Então ele já estava julgando Jesus desde quando ele entrou. Por quê? Porque ele devia ser um daqueles que estavam fazendo uma pegadinha para Jesus. Às vezes a gente está só de corpo presente aqui, mas a gente está fazendo pegadinhas com Jesus todos os dias, sendo que a gente acha que Jesus pode ser pego na pegadinha. Na verdade, quem está sendo pego somos nós. Jesus está olhando para ele e só dizia: ô Simão, você nunca me deu água. Eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar meus pés. Porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Olha a comparação. Você não me saudou com um beijo. Em outras traduções vai dizer um ósculo santo. Você não me saudou com o seu beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ela não beijou meu rosto, não, ela beijou meu pé. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Hoje eu estava lendo esse texto, eu já li esse texto várias vezes. Hoje eu estava lendo esse texto e o Senhor me trouxe uma chave. Sabe o que significa isso? No exato momento onde ela foi perdoada, lá na frente de Jesus, quando estava prestes a morrer apedrejada, quando aqueles acusadores foram embora, e Jesus diz assim: cadê os seus acusadores, mulher? E ela diz assim: foram embora. Jesus diz assim: se eles não te acusaram, nem eu. Ela estava ali dizendo que ela era realmente prostituta. Ela não tinha como esconder. Ela foi pega em adultério. E ela estava mostrando quem ela era para Jesus. Pelo simples fato dela mostrar realmente quem ela era, Jesus faz aquilo tudo por ela ali, para que chegasse no final, através do arrependimento genuíno dela, Jesus a perdoasse por causa do amor que ele tinha por ela. Essa mulher passou a amar Jesus de tal forma, por causa do perdão que Jesus derramou sobre ela, através do seu arrependimento. Então é assim, o arrependimento genuíno gera o perdão verdadeiro, e o perdão verdadeiro gera amor. Então Jesus está dizendo assim: dependendo de quanto você se arrepende, de verdade, se você não tem restrições nenhuma, se você não quer esconder alguma coisa ou deixar alguma coisa escondida, se você se torna um livro aberto diante de mim e confessa todos os seus pecados,
do tamanho do seu arrependimento vai gerar o tamanho do amor que você vai ter por mim. O tamanho do seu arrependimento vai gerar o tamanho do seu amor por mim. Agora você mede aí o quanto você ama Jesus. Porque Jesus está dizendo, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus nessa noite, irmãos, Ele precisa te dizer uma coisa. Ele não mudou. Ele continua sendo aquele mesmo Jesus. Tem aquele louvor aí, eu quebro o meu vaso, Marco? Ele continua sendo aquele mesmo Jesus que olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia e exerceu misericórdia sobre ela. Jesus hoje quer exercer misericórdia sobre nós mais uma vez, irmãos. Mas Ele precisa enxergar dentro de nós um coração grato. Eu sei que cada um de vocês já conhece Jesus. Mas a questão é, o quanto você tem demonstrado amor por Jesus. Às vezes a gente confunde demonstrar amor com outras coisas. E às vezes a gente se deixa levar pelas situações ao nosso redor, esquecendo que o nosso amor independe das situações ao nosso redor. O meu amor por Jesus independe se o meu irmão vai me amar ou não. O meu amor por Jesus independe do que está acontecendo ao meu redor. O meu amor por Jesus é do tamanho do meu arrependimento quando eu encontrei com Ele. Aquele dia Ele me livrou da morte, gerou em mim um arrependimento que eu não tinha, nem sabia que existia. Mas aquele arrependimento tem gerado um amor enorme dentro de mim por Jesus, ao ponto de que eu não vou largar Ele. Não vou largar Ele. Eu queria que você ouvisse esse louvor, fechasse os seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você. Lembre-se de Jesus agora. Converse com Ele, Ele está ouvindo o seu pensamento. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Se for preciso, quebre o seu vaso diante do Senhor nessa noite. aos pés do meu amado. Se humilhe diante do Senhor, seja grato a Eu Ele. quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos
custe o preço que custar. Entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Não deixa nada escondido. Pois não importa o preço. Não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque da mesma forma, Senhor, que tu amou essa mulher, que no seu princípio era uma mulher adúltera, pecadora, suja, tu mesmo assim, Senhor, a amou de uma forma incondicional, Senhor, e deu a oportunidade, Senhor, dela mudar de vida, Pai. Hoje, mais uma vez, tu tens se colocado da mesma forma, Senhor, nos dando a oportunidade de nós entregarmos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Talvez nós não tenhamos as mesmas práticas daquela mulher, Senhor, mas talvez tenha ainda dentro de nós algum caminho mau que nós queremos hoje, Senhor, entregar a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se temos sido relapsos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes estamos deixando de fazer algo pelo Teu reino ou por Ti, Senhor, que poderíamos ter condições de fazer e não fazemos, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai, porque basta um olhar Seu, Pai. Basta um olhar para nós enxergarmos realmente quem nós somos, Senhor. Eu sei que essa noite, Pai, Tu tem falado aos Teus filhos, às Tuas filhas. E eu sei também, Espírito Santo, que Tu és capaz de nos convencer de todos os nossos pecados. Então, Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez e nos leva a esse entendimento, Senhor, daquilo que nós precisamos ainda renunciar dentro de nós. E se por acaso dentro de nós o nosso eu está querendo tomar corpo novamente, Senhor, Tu nos perdoa, Senhor, porque nós temos feito algo para acordá-lo novamente. Senhor, perdoa. E nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez. Nos ajuda, Senhor, diante da nossa incapacidade, Senhor. Nós confessamos isso diante de Ti e Te pedimos, Espírito Santo, coloca o nosso eu no seu devido lugar novamente, Senhor. E gera dentro de nós um coração, Senhor, disposto a Te obedecer. Um coração grato, Senhor. Um coração que não mede esforços
para realizar a tua obra, Senhor, de fazer com que vidas sejam realmente salvas. Senhor, olha dentro de nós e vê se ainda existe dentro de nós um coração ingrato, um coração que não sabe admitir que está sendo ingrato e que muitas vezes tem atitudes que demonstram essa ingratidão, Senhor. Olha dentro de nós agora, Espírito Santo. Vasculha dentro de nós, Espírito Santo. Senhor, fala com cada um aqui nessa noite, Espírito Santo. Vá lá e mostra para essa pessoa, Senhor, aonde está o problema. Espírito Santo, Tu és o único que pode transformar, Senhor, a nossa velha natureza e nos transformar em novas criaturas na Tua presença, Senhor. Visita, Senhor, lá dentro de nós, aonde nenhum homem é capaz de penetrar, Senhor. Mas só o Teu Santo Espírito tem a capacidade e o poder de penetrar tão profundo dentro de nós. Senhor, ainda te pedimos que, se ainda existir dentro de nós alguma interferência diabólica, maligna, que Tu também, Senhor, haja com poder dentro de nós, eliminando e arrancando de nós toda a raiz de Satanás e seus demônios. Que seja arrancado e lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Nos transforma de tal forma que vamos ficando cada vez mais alvos do que a neve, Senhor. Senhor, nos leva ao estado de santificação, Senhor. Porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Tira a hipocrisia, Senhor. Tira a falsidade, Deus. Tira, Senhor. E transforma, Senhor, a Tua igreja em uma igreja verdadeira, genuína, que Te busca não por aquilo que Tu pode dar, Senhor, mas Te busca por gratidão, por termos nos transformado, Senhor, daquela pessoa horrível que nós éramos, ter nos transformado em Teus filhos de verdade. Espírito Santo, olha para cada um de nós mais uma vez, com aquele olhar que Tu sempre olha, Jesus. Um olhar de misericórdia. Senhor, cria em nós um coração novo e um espírito inabalável, Senhor. Cria dentro de nós esse coração grato a Ti, Senhor. Senhor, se o nosso coração se endureceu, se o nosso coração virou pedra, arranca ele. Coloca um coração novo, Senhor. Coloca um coração sensível a Ti, Senhor. Um coração blindado contra as astutas ciladas de Satanás. Senhor, nos faz crescer, nos faz amadurecer, sermos homens e mulheres de Deus, de verdade, Senhor, e não meninos e meninas, mas nós precisamos, Senhor, termos um coração agradecido a Ti, Senhor. Só tem um coração agradecido, Senhor, quem muito Te ama, Senhor. Então nos ensina o que é o amor, Senhor. Nos ensina a Te amar de verdade. Nos leva ao arrependimento genuíno, de tal forma, Senhor, que nós, quando olhamos para Ti, Senhor,
nós vemos quem nós somos. E isso gera em nós, no final, o amor verdadeiro, Senhor. Senhor, tem misericórdia dessa igreja, Senhor. Ela é tua igreja. Essas ovelhas são tuas, Senhor. Então tem misericórdia desse lugar, tem misericórdia de nós. Senhor, nos coloca no prumo, Senhor. Nos ajusta, Senhor, a tua vontade. Não nos deixa, Senhor, soberbos como aqueles fariseus, Senhor, que julgaram aquela mulher pecadora, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, gera em cada um de nós um coração humilde ao ponto de se humilhar e se dobrar aos teus pés, Senhor. Chorar com lágrimas de arrependimento, Senhor. Entregando tudo que nós temos, Senhor. Não é o resto, mas é tudo que nós temos aos teus pés, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, nessa missão, Pai. Nos capacita, Senhor, nessa missão, Pai. E nos ajuda, Senhor, a andar em espírito e em verdade. Nos ajuda a sermos, Senhor, leais a Ti, Senhor. Verdadeiros e não falsos. Senhor, nos livra das armadilhas de Satanás. Nos livra, Senhor. Porque ele tem atuado contra nós, tentando nos desviar do verdadeiro propósito, Senhor. Que é Te agradar, é Te exaltar, é Te engrandecer. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos livra disso, Senhor. Nos livra das astutas ciladas do diabo. Dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior, Senhor, para estarem sendo designados para estarem ao nosso redor, nos acompanhando aonde quer que nós estejamos, e que eles lutem por nós, Senhor, com espada desembainhada de fogo, quebrando e queimando toda a investida diabólica e maligna. Em nome de Jesus, Senhor, quebra os obstáculos, Senhor, que tentam impedir que as pessoas cheguem nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, não existe poder maior do que o Teu, Senhor. Não existe poder maior do que o Teu, Senhor. Nada pode suplantar o Teu poder, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, se levanta do Teu trono em nosso favor. Se levanta no Teu trono em nosso favor, Senhor. Separa, Senhor, os Teus escolhidos e as Tuas escolhidas e traga elas até aqui, Senhor. Traga-os para o Teu aprisco, para serem cuidadas, para serem tratadas. Tira, Senhor, as ilusões dessa terra, Senhor. Tira as ilusões desse mundo, meu Deus. Desvia, Senhor, os nossos olhares, Senhor. Não deixa mais que venhamos a olhar para os manjares do rei, Senhor. Não deixa mais a gente olhar, Senhor, para as investidas que Satanás... Casa de paz ali, Senhor, naquele lugar. Então estende a Tua mão sobre eles, traz cura, salvação, libertação, Senhor, para a sua mente, para o seu corpo, para a sua alma, Senhor, e que eles possam, Senhor, Te encontrar de verdade. Nós, como ministro do Teu Evangelho, nós os abençoamos agora, Pai, porque eles temos a certeza que Tu já tem abençoado a vida deles. E oramos em nome de Jesus. Amém.